Olá, de volta ao meu Gazine. Hoje eu vou falar do QI. Eu já falei do QI em alguns Gazines, mas hoje especificamente vai ser sobre o QI mesmo, que é esse fanzine aqui. Quadrinhos independentes. Inicialmente, eu já falei em um fanzine, em um dos meus Gazines, mas eu vou resumir. Inicialmente, ele foi bolado em meados da década de 80 pelo Edgard Guimarães, que é fã editor, desenhista, autor de quadrinhos, pesquisador de quadrinhos, professor de engenharia eletrônica com mestrado de engenharia da área no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É bom frisar essas questões para que as pessoas conheçam que os autores de quadrinhos e fanzines no mundo e no Brasil especificamente que eu estou falando são ecléticos, né, e têm formações variadas, né? Então essas formações que têm vários nichos, professor, pesquisador, desenhista, engenheiro, dentista. Bom, a grande maioria é professor, mas enfim, tem profissões distintas, faz com que o autor seja mais eclético e tenha uma interdisciplinaridade na sua pesquisa fundamental, inclusive, para o trabalho artístico de quadrinhos e de fanzines, né? Que é o que vocês vão comprovar aqui com a minha amostragem, por exemplo. E aí ele bolou o IQI, Informativo de Quadrinhos Independentes, num dos gazines eu mostro, que é um fanzine de 4 ou 8 páginas mais simples para divulgar os fanzines do Brasil e os que ele recebia, né? E aí evoluiu para o QI, Quadrinhos Independentes, que é uma brincadeira que ele faz com o QI da inteligência, né? Medição da inteligência. Bom, esse número eu quero mostrar agora uma coleção, uma parte da coleção que eu venho receber. Eu assino, né? Então eu venho recebendo a cada 2 meses um exemplar. Tem aqui vários, né? Os últimos dos últimos 2, 3 anos. E eu quero mostrar para vocês a importância que tem o fanzine com relação ao papel, né? Então, se os livros estão migrando e os quadrinhos também para o digital, tudo bem. A música também deixou de ter o material do LP, não deixou, né? Tem no mundo todo ainda, mas enfim, diminuiu bastante. Foi para os CDs. Os CDs sim estão sumindo e aí agora estão nas nuvens, né? Mesmo assim, e o próprio Edgar Guimarães, numa das pesquisas que ele fez anos atrás para um congresso, ele coloca essa mudança tecnológica e como afeta na qualidade dos componentes das peças, né? Por exemplo, o CD, eu lembro de uma parte do texto dele que falava que o CD ele era, enfim, obviamente é digital, ele tem uma construção, uma elaboração menor, ele possibilita armazenamento maior, mas ele tem uma durabilidade menor que aquele que era o LP com sulcos feitos para agulha, né? Então ele vai colocando, vai reportando no texto que quanto mais avançamos e evoluímos na tecnologia, né, mais ela abarca de conteúdo, de possibilidade de armazenamento, mas ao mesmo tempo, aparentemente, ela se torna mais frágil, né? E é o que eu tenho visto mesmo. Ali atrás tem um aparelho de som 3 em 1 da década, final da década de 70. Claro que eu consegui usado, mas teve alguns conselhos para fazer, mas ele está quase como novo, né? E aí você pega um desses aparelhos novos que tem CD player, mais recentes, eles estragam muito mais rápido. A primeira coisa que estraga é o CD player, inclusive, né? Bom, enfim, só para lembrar aqui dessas questões do digital. E aí, voltando a isso, nós temos os fanzines e os quadrinhos na internet, que você pode consultar. O site Market Fantasia tem todos os QIs, tá? Desde o primeiro IQI até agora, em PDF. Mas qual é a diferença dele para o papel? É isso que nós vamos ver. Porque o Edgar Guimarães, ele teve um período que ele ia encerrar o QI, perto do número 100. E aí, obviamente, as pessoas começaram a conversar, a pedir, fazer pedidos para ele continuar. Eu acho que ele mesmo, como um ímpeto criativo, um ímpeto de artista também, se sentiu compelido a manter a continuidade. Mas aí ele não ficou só nisso. Para não ficar algo padrão, ele começou a inovar. E essa inovação transparece justamente na abordagem do trabalho artístico nesse fanzine que eu vou chamar de artesine a partir daí, porque ele começa a trabalhar de uma forma em que o fanzine também é artístico, né? Caiu um material ali, depois eu pego. Bom, enfim, aqui nós temos para vocês verem esse 164, por exemplo.
que é um fanzine QI, que é de... eu não estou achando o editorial aqui, geralmente ele põe no começo, depois nesse aqui deve ter posto em alguma outra página, eu não vou lembrar. Bom, enfim, não tem problema. De toda maneira, o que eu quero mostrar é a parte artística, né? Ele trabalha então aqui no PDF do site Marketing Fantasia, você vai poder consultar, mas eu não lembro como é que ele disponibiliza isso para você ver, né? Mas aqui você tem como se fosse Pac-Man, né? Aí você vira a página, tem uma brincadeira com os personagens, veja. E também outros aqui, limpe esse aí que eu limpo o outro. Limpar o quê? Né? Aí a gente vai vendo aqui, limpar os números, 165, 166, 166, aí os números vão se embaralhando, e aí esse personagem volta aqui segurando essa barra e saindo daqui, enquanto os outros limparam aqui, ó, e deixaram 64. Então é como uma brincadeira que ele faz, né, na dobradura, e uma tira que você faz essa leitura rica, não linear, né, da tira também, que você vira aqui e ali, né? Então, e cada número do QI, só para vocês se familiarizarem, né, os que não conhecem, traz quadrinhos, tiras, textos de outros autores, né, e 2 itens principais: fórum de cartas de leitores, pesquisadores, autores de quadrinhos, fanzines do Brasil, de Portugal, muito rico, historicamente traz muito material que a gente não conhece, o que a gente passa a conhecer, né? Então, a sessão de fóruns é inigualável, assim, eu nunca vi uma igual, né? Assim, em matéria de conteúdo, né? Lembra aquelas cartas de gibis que a gente lia, né? Com alguns detalhes, algumas informações que o editor respondia, e aqui a gente manda, ele às vezes responde, mas é uma interlocução de leitura, de pesquisador português, brasileiro. Então, e tem também, esse é um item principal, a sessão de fóruns, e o carro-chefe, que é a divulgação de fanzines, né? Ele começou com isso na década de 80 e mantém até hoje. Então ele divulga todos os fanzines que ele recebe do Brasil, de Portugal, ou de onde quer que seja, né? Então, faz uma rápida divulgação, né? Fora os suplementos que vêm junto de graça, e de outros autores, às vezes, como esse do Rod Tigre, falando dos primeiros super-heróis do mundo. Então aqui é para dar uma geral para vocês de como vem um QI. Tem uma assinatura anual, né? Anteriormente era bem barata, depois teve uma fase aí que ele não cobrou, depois ele passou a cobrar um valor um pouco maior por causa, eu não lembro bem se é porque acumulou, mas ele voltou a ser barato. Então é bem interessante isso, daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos para o número 165. Com relação ao preço, tem que lembrar o seguinte: ele faz a fotocopiagem dos QIs, ele monta 1 a 1 quando tem esses itens a mais, né? E ele despacha 1 a 1 pelo correio, agora com registro módico, porque ele estava despachando sem o registro e aí alguns acabaram sumindo. Essa discussão do correio, da eficiência, deixa para um outro momento, né? Mas aqui ele passou a fazer registro módico, então que cobra também na assinatura, né? E o registro módico tem como acompanhar, e se sumir tem como reclamar os correios. Bom, esse aqui tem essa tira na capa, né? O rei mandou parar de tocar isso aí agora. E aí, para você descobrir o que está acontecendo com essa linha, né, você tem uma extensão da tira aqui, ó. É isso. Que é criativo, né? Então, não sei como isso está lá na internet, no PDF, eu baixei, mas não me lembro, mas enfim, deve ter essa página e depois essa. E temos aqui, por exemplo, esse aqui é um 165, né? Aquele que eu não soube a data é um 164. E o 165 é de agosto a setembro de 2020. Então aquele lá é de junho e julho, é bimestral, né? Assinatura na época que ele não pôs. Esse período aqui é aquele que não estava enviando sem assinatura. Vamos para o próximo. 166. Você tem a capa, um quadrado aqui com uma imagem. Essa imagem é em preto e preto, não é em preto e branco. Se olhar, tem um desenho aqui. O desenho, contra a luz, você percebe, né? E ele é o mesmo que esse. Então, assim, as duas fileiras aqui de pessoas vão se encontrar, e elas se encontram, tem esse aqui escondendo o encontro, ou seja, a mesma repetição de que quando eles vão se encontrar, né?
E aqui 2020, deixa eu dar uma olhada aqui o que acontece. 66, 65, 2020. Então, tem uma errata aqui que ele foi criativo também, ele fez uma tira. Tá? O erro foi seu, pede desculpa. Eu não sou o revisor, é para colocar no expediente do número anterior. O número anterior é esse aqui, então houve uma data errada aqui, provavelmente. Agosto, setembro, que era para ser setembro, outubro. Então o outro anterior é de outro mês também. E aí você coloca essa data aqui. Esse número 166 é de novembro, dezembro de 2020. E o anterior era de setembro, outubro. E para colocar essa errata, ele pôs aqui colado, como se fosse uma tira, né? Dentro dessa tira dos personagens explicando o erro. Ele faz essas brincadeiras. O suplemento que vem nesse é esse aqui, de outros autores. E é um suplemento que é uma espécie de pôster história em quadrinhos. Vou abrir aqui para vocês verem. Você abre, tem a capa, e aí tem uma história em quadrinhos. Mentira. Cada página, uma das páginas, como se fosse uma revista, né? Mas resolveram desta maneira aqui. Então, existem essas possibilidades criativas nesse fanzine. Próximo número. Ele brinca aqui com um quadrado também com uma personagem colorizada, que o enterro de um coelho e a tartaruga descobrir quem matou seu pai, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe nesse aqui. Não, tem a foto com a minha máscara, porque a sessão de cartas a gente manda e-mails e às vezes ele insere do jeito que está o e-mail, né, para divulgação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nesse item, nesse número, especialmente é isso aqui. Agora vamos para o próximo. Esse número 168, esse é curioso. A capa também tem um trabalho interessante. Então você vê aqui o personagem, amiguinhos, vou tirar o pé do lodo. E ele está aqui em 4 situações, uma delas, ele está olhando para uma porta. E aí você puxa essa tira em amarelo aqui, ó. E tem esses seres olhando para ele. Se fossem carneirinhos, algo assim. Bom, e aí, meu Deus, fone. Bom, aqui. No verso, você tem, ele colou, né? Notem, um por um ele faz isso, né? Ele pinta, cada exemplar desse que ele tire, ele vai pintar aqui, e vai fazer essa tira, vai colar ela aqui. Vai abrir, né? Vai abrir a página. E para que ela não fique rasgada aqui, cortada, ele cola mais um papel aqui. E ainda faz uma brincadeira com os personagens aqui, ó. Mas que trabalheira, quer dizer, de ficar colando, né? Ele sempre faz essas brincadeiras aqui. Nesse 168, então é isso. Ver se tem mais algum detalhe. Sempre um suplemento. Ver o que tem nesse suplemento aqui. É um suplemento sobre calquitos, cadernos de mindinho calquitos. Calquitos é uma espécie de transfers que saía na década de 80. Esse aqui é mais antigo, pelo jeito. E que você pega e faz aqui, ó. Você pega, compra, vem um pôster e vem os calquitos que você decalca e monta a cena. Então, esse item fala sobre isso. Esse suplemento. Ah, tá. Aqui tem. Ele repete a capa agora com uma foto colorida. Aqui, ó. Interessante. Vou pegar o próximo, 169. Esse 169, a capa tem uma sequência aqui, comendo pipoca. E aí, vou tirar o suplemento aqui. Você tem o verso. Já cortamos, dobramos, colamos. Vamos ter que puxar também. Ele brinca como se fosse como se o leitor reclamasse, né? Então, sempre tem uma inovação. Aí vou ter que fazer o que agora? Tem que puxar. E aí tem um sujeito cuspindo. Quando você puxa a tira até o fim, tá lá. Lembram da capa? Eles estão comendo pipoca no cinema? Olha aqui. Que jeito mais baixo de se livrar dos piruá. Eu não sabia o que era piruá. Eu acessei meu dicionário aqui online, aliás, instalado no computador. E são os milhos de pipoca que não estouram. Então ele está cuspindo isso.
Então, esses itens, esses detalhes inteligentes acoplados, inseridos no fanzine ou no artezine, vou passar a chamar artezine, né, por causa dessas inovações do Edgar Guimarães, são provocadores, são instigantes, mostram também que o papel ainda tem sua vez com um diferencial, né, que você pode acessar, que não é possível, por exemplo, no PDF, talvez seja, usando softwares, tecnologia, mas por enquanto, né, o que temos aqui no papel é mais palpável, né, e manuseável. É isso. Vamos para um outro agora. 171. 171 tem uma tira, mas é uma tira com bonecos feitos de papel fotografados. É uma foto. Eu não sei, não me lembro sobre o que é. Precisaria... não tá. Bom, aqui não tem. O que eu tenho aqui são os suplementos, né? Depois suplementos o mercado de quadrinhos, a situação econômica mundial. Eu passei numa banca esses dias e vi que tinha alguns gibis da Turma da Mônica, do Avisa. Queria ver os preços por curiosidade, estavam caríssimos, R$9, por aí. E vendo algumas reclamações, alguns e-mails, Facebooks, etc. Algumas pessoas tentando discutir por que os gibis estão tão caros. Provavelmente porque a tiragem é bem menor, já que o consumo de quadrinhos infantis diminuiu bastante, né? Infelizmente. Pode ser uma das razões, fora a inflação, claro. Mas aí tem esse suplemento aqui que fala dos quadrinhos e a situação econômica mundial. Eu não lembro se eu li. Alguns eu li o trecho, outros eu deixo para depois, não dá tempo. Mas é muito ilustrado, né? Tem um Radioatividade QI, que é outro minizine que vem junto. Aqui falando do Atomic 2, cuja capa é minha, de um prozine que a gente participa, eu, Edgar Franco, Lautissu, Laudo. Né? Então, aqui, ó, esse suplemento mostra a situação econômica mundial, mostra até revistas das antigas, o livro do Frederick Wertham, do World of Fanzines. Né? Então, são suplementos atinentes a esse universo dos fanzines, dos quadrinhos, muito ricos para pesquisa. Né? Eu não sei se tem algo aqui mais sobre a... Deve ter algo explicando sobre a capa desse número, mas eu não me lembro. Então vamos para o próximo agora. Esse aqui é muito interessante, quero mostrar para vocês. Esse aqui eu gostei muito. É 172, né? Número que é 172. Vem uma foto aqui. Nessa foto vocês podem notar que é a mesma casinha de papel em vários ângulos fotografados para mostrar que tem um dinossauro em volta. E o que é? Na verdade é isso mesmo. Ele manda como suplemento, aí tem mais um suplemento aqui, Radioatividade, com uma micro entrevista comigo e uma HQ poética minha de 2 páginas, a Zeuglodonte. Né? Rod Tigre, com um texto sobre quadrinhos, os primeiros super-heróis do mundo. Né? Então, tem esses registros históricos aqui importantes. E esses papéis que vem junto, ele manda, um por um, para cada exemplar do 172, que é para você montar o que está na capa. A casinha, o teto e o dinossauro que envolve, com as pessoas que envolve a casinha. Está aqui. Eu, como quis fazer um teste antes, fiz num papel branco um pouco mais fraco que o que ele mandou. E aí consegui, mais ou menos, né? Não foi muito preciso, ele é mais preciso que eu, engenheiro, deve estar muito bem recortado o material, bem montado ali, basta recortar corretamente. Eu fiz um aqui que até deu mais ou menos só para vocês verem aqui. A montagem não está muito precisa, mas eu pretendo ainda fazer com esse material original que ele mandou em cada exemplar, no caso esse exemplar que eu recebi, que eu assinei, né? E recebi esse 172. Ver se tem algo mais aqui. Bom, esse aqui é de 2021, novembro e dezembro de 2021. Assinatura, R$40. Os números 173 a 178. Né? Então você vê que não é uma assinatura muito cara. Né? Para esse material que ele manda bimestral, 6 por ano, com todos esses suplementos e ainda essas brincadeiras na capa, e às vezes para o próprio leitor trabalhar e construir, elaborar conforme ele envia, é muito interessante
É irrisório, é simbólico o valor. Bom, 173. Esse 173 eu gostei também da capa. Ele faz um desenho aqui sem achuras, um pedaço, e a outra metade cheio de achuras. Quando você abre, você vê o desenho completo. E aí você tem aqui o editorial. E nessa tira de editorial você abre e você tem no verso, uma outra capa. A cirurgia foi um sucesso, mas deixou sequela na percepção do lado esquerdo da visão. Por isso que o desenho dele saiu assim. Ou assim, né? Lado esquerdo. Lado esquerdo significa que se você colher o esquerdo, o direito vai entrar numa intuição, numa criatividade mais complexa. E aí vocês podem ver o vídeo da Jill Bolt Taylor, uma neuroanatomista que teve um AVC no hemisfério esquerdo cerebral e que ela percebeu uma conjunção que ela jamais havia percebido. Ela ficou com uma percepção ampliada, expandida, né? E aí basta vocês assistirem o vídeo dela, verem, tem livro também. E aqui o que me ocorre é que com essa sequela do lado esquerdo, creio eu que ele passou a desenhar assim, né? Porque tem um caso também histórico na área da medicina, da psiquiatria, da psicologia, um caso médico mesmo, da Nádia, com 7 anos de idade, ela desenhava assim, digamos, né? Realisticamente. Mas ela tinha um atraso na fala, né? A cognição dela mesmo. E aí, depois, quando começou a falar e a escrever, o desenho dela passou a regredir para o infantil mesmo. Então, tem muita associação dessa do hemisfério esquerdo, cerebral, o direito, que eu me fundamentei na minha tese de doutorado, para vocês pesquisarem. Eu achei muito curioso ele brincar com isso aqui, né? Embora esse dilema esquerdo e direito esteja na ciência atual, eles não consideram dessa forma, eles falam que é tudo sistêmico, né? Não tem essa subdivisão, mas a neuroanatomista Jill Bolt Taylor ainda põe à prova essa questão. Tem alguns problemas aí, quem tem AVC também. Não sabemos ainda, assim como não sabemos da massa escura do universo, né? 90% é desconhecido, assim estimam os cientistas. Também não sabemos tanto assim quanto pensamos que sabemos sobre o cérebro, embora a década de 90 tenha sido decretada a década do cérebro com uma pesquisa mais extensa. E eu fiz meu doutorado no começo de 2000, né? 2002 para 2006, ainda estava comprando e adquirindo livros de pesquisa com relação a essa questão, essas circunstâncias, essa pesquisa com relação às circunstâncias, instâncias que tem a ver com o cérebro, hemisfério esquerdo, direito, sistêmico, etc. e tal. Bom, tá aqui uma brincadeira que ele faz na capa que é muito interessante, né? Sessão de fórum. Tem muito material interessante aqui. É muito rico o fanzine, muito rico mesmo. E o último que eu recebi, o 174. Foi aí que caiu uma folhinha aqui, mas depois eu explico para vocês. A folha que estava colada aqui. Vou tentar pegar agora. Consegui. Pronto. Essa folhinha aqui é um celofane. É porque eu não colei ela direito. Ela estaria aqui. Eu vou explicar agora. É o seguinte, ele mandou um fanzine assim. Tem os suplementos, preto e branco a capa, tá? Tem um resquício amarelo aqui por causa da folha que colou. Mandou os suplementos, né? Tem este, os custos ao leitor de quadrinhos brasileiros e o efeito no mercado. E tem esse aqui, que você abre. E tem esse suplemento aqui. Não é bem um suplemento, é um envelope. E contém essas folhas de celofane amarelo, azul e uma laranja ou vermelha, tá aqui dentro. E aí a brincadeira dos personagens. Quem que é esse zelofane, né? É o papel celofane, que é esse papel transparente, né? Colorido. Na minha infância, com 5 anos de idade, 6, as TVs brasileiras eram preto e branco, as pessoas compravam. Nós não compramos, mas eu vi na casa de um vizinho amigo meu, que a TV dele tinha 3 tiras de celofane coloridas. Não sei se era horizontal, vertical, acho que era vertical. 3 cores, né? Amarelo, vermelho e azul, para dar essa colorização na TV. O pessoal fazia isso antigamente, né? Para vocês saberem. E aí, não tem, obviamente, relação com isso aqui, mas talvez tenha a ver com a questão de colorir, dar o tom colorido, colorizante, né? Porque a capa é preto e branco, mas ele coloca aqui
na página 24, duas imagens aqui coloridas. Dois cards coloridos da ilustração da capa. A primeira como enviada pelo Manuel Dama. Deve ter sido porque o desenho é do Manuel Dama nesse caso aqui. Muitas capas são desenhadas pelo Edgar Guimarães. Essa aqui é do Edgar Guimarães. Essa. E essa aqui é do Manuel Damas. E a segunda, como ficará se o leitor tiver paciência de cortar e colar o papel celofane. Eu tentei colar, mas eu preciso melhorar a cola, não colei direito, colar o amarelo pelo menos. E aí a gente corta os celofanes que vieram nessa aqui, nesse envelope, e faz colamos aqui e tornamos a capa colorida, né? Mais ou menos como está aqui. Então essa é uma outra ideia muito interessante, que aí no caso do Edgar Guimarães, provavelmente associado ao Manuel Damas, que é um quadrinista que manda desenhos dele também para participar do fanzine. Aqui tem um desenho dele, aqui, do Manuel Damas. Então, basicamente, esse é o último número que eu recebi, né? O número 174, março-abril de 2022. Desde que eu recebi esse número eu fiquei tão empolgado, mas não deu tempo para fazer o que eu queria fazer, que era essa amostragem desses QIs com potenciais de trabalhos manuais nas capas, com uns adereços, uns papéis reconstruídos, tiras, umas elaborações de papel típicas de quem trabalha com fanzine, né? Então, manual, os exemplares que ele vai fazer, a tiragem que ele vai fazer, cada número vai ter que ter o trabalho manual dele repetidamente naquele exemplar, né, em específico. Aqui ele vai colar um por um, desse jeito aqui. Se ele fizer 50, 100 exemplares, ele vai ter que fazer um por um uma cópia nesse papel, cortar, enfim, colar. Então tem todo esse trabalho artístico nesse Artezine QI. Era isso que eu queria mostrar. Ficou longo o vídeo, mas teve uma amostragem bastante oportuna e necessária para se fazer as discussões do que está no papel e do que está no digital, qual a importância de estar no papel, se permite um trabalho diferente aquilo que está no papel do que está no digital, né? Se não há mais necessidade do papel, será que não? Nesse caso, mostraram-se números exemplares diferentes com criatividade que foram construídas, elaboradas no material, no papel. Essa discussão fica, né? Mas a importância do fanzine, do fanzinato e do QI também permanece com esse vídeo, pelo menos não com esse vídeo, mas através da minha amostragem, do meu relato nesse vídeo, para discussões presentes e futuras. Grande abraço a todos. Até o próximo Gazine.